Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo um momento delicado na nossa política. Nós sabemos que nós estamos na iminência de uma nova eleição no segundo turno, né? Já tivemos o primeiro turno e agora, dia 30 deste mês, teremos a decisão de quem será o próximo presidente pelos próximos 4 anos, o presidente da República. E eu venho aqui falar com os meus irmãos evangélicos, eu venho a falar com os irmãos da fé. Irmãos, princípios bíblicos, princípios da palavra de Deus são inegociáveis. Então você que é crente, você que professa a fé em Cristo, você não pode votar em uma pessoa que é contra os teus princípios. E nós sabemos, irmãos, que o outro candidato da esquerda, ele já tem falado abertamente sobre regulamentar o aborto. Ainda que ele diz que não, que ele é contra o aborto, mas você pode pegar as falas dele lá de trás, falando que muitas mulheres abortam porque não existe legalização. Aí elas vão para aquelas clínicas clandestinas e fazem aborto. E deu-nos a entender, deu-nos a entender não, ele falou realmente que deve ser regulamentado para essas mulheres abortarem de forma legal. Aí muitos vêm, mas é em alguns casos específicos. Negativo, ele não falou em casos específicos. Irmãos, nós somos pró-vida, nós somos a favor da vida desde a concepção. Então, um crente que ele vota na esquerda, o que ele está dizendo? Que ele concorda que o aborto seja regulamentado, haja visto que o seu candidato favorito defende isso com toda vontade, com todo vigor. E nós sabemos que esse mesmo candidato já falou também de fazer a regularização do uso de drogas. Falou também em um comício que a pessoa que rouba um celular está sendo presa e que no governo dele isso vai deixar de acontecer. Irmãos, quem rouba um celular, rouba qualquer outra coisa. Hoje ele rouba um celular. Amanhã ele vira um político e está roubando o município, está roubando o estado, está roubando a nação. Outra coisa, eles pregam a desmilitarização da polícia. Esse povo ele é contra a polícia. Eles não querem que a polícia prenda, que a polícia suba nas favelas, troque tiro com os traficantes. Ou seja, é um pensamento totalmente desvirtuado, um pensamento onde puxa a nação para trás. E nós, como cristãos, nós devemos pensar como nós vamos votar numa pessoa com esses pensamentos. Os princípios da palavra de Deus não podem ser negociados, são inegociáveis. Quando você contrata um advogado, o que você faz? Você assina uma procuração para aquele advogado te representar no judiciário. Quando você vota, você está dando uma procuração para aquele político te representar no município, no estado, ou no Congresso Nacional, ou no Executivo, como o prefeito, o governador, o presidente da República. Então, ele está te representando, ou seja, você passou a procuração para ele. Então, se ele, eventualmente, fizer qualquer lei contra a igreja, ou que ele regulamentar a prática do aborto, a ideologia de gênero, é como se você tivesse feito também, porque ele tem uma procuração sua para agir de tal forma. Por isso que nós temos que bater na tecla que crente que vota
na esquerda, ele tem que rever os seus conceitos de cristãos. Aí muitos começam a fazer carinha de nojo. Mas o Bolsonaro fala muita besteira. O Bolsonaro imitou uma pessoa sendo sufocada. O Bolsonaro diz que não é coveiro. Irmãos, teve muitas falas infelizes da parte de Bolsonaro. Umas foi tirado de contexto, outra foi infeliz. Mas o que é que nós temos que prestar atenção? No que está sendo feito, queridos? O mundo todo está sofrendo muito por causa da pandemia. Vocês sabem, eu estive há pouco tempo lá no Reino Unido e lá a inflação está terrível. Aluguel lá aumentou drasticamente. Conta de energia aumentou 300%. A libra esterlina está caindo, está desabando. Quando eu fui para lá estava quase R$8. Agora está 5,70, a última vez que eu vi. E com tendência de baixa. A inflação na Europa está astronômica. E a inflação no Brasil está caindo, está tendo deflação. O PIB esse ano, a estimativa é que cresça 3,2%. O emprego está voltando a todo vapor. Lá em Santa Catarina eles estão procurando profissionais da construção civil e não está achando. Já tem pedreiro lá ganhando R$350, R$400 por dia, porque não estão achando mão de obra. Agora imagina se não tivesse tido essa pandemia, como o Brasil não estava voando, irmãos. As políticas econômicas do PT são terríveis para a nação, eles são estatizantes, eles são protecionistas, eles não querem privatizar essas empresas que dão prejuízo. Eles querem manter as estatais para quando eles chegarem ao poder, eles colocar ladrões em cada uma dessas estatais, como fez no governo passado. E o Petrolão já foi uma amostra disso. O Mensalão foi uma amostra disso. Mais de 6 bilhões de reais foram recuperados na Operação Lava Jato, desse governo do PT que saqueou o Estado. Isso não sou eu que estou falando, existe uma série de jornais impressos, jornais online, as mídias falando sobre isso. Então não sou eu, o pastor Fábio Rodrigues, que estou afirmando isso. Existe prova concreta. E outra coisa, o Lula, ele foi condenado em todas as instâncias. E ele foi condenado pelo triplex no Guarujá e foi condenado também pelo sítio de Atibaia. Aí você me pergunta, mas Fábio, por que ele está solto? Por que a mídia está dizendo que ele não deve nada? A questão não é que ele não deva nada. A questão é o seguinte, que foi arguido no Supremo Tribunal Federal a incompetência de foro, dizendo que o foro de Curitiba não era competente para processá-lo. Ou seja, quando o Fachin, o ministro do Supremo Tribunal Federal, deu aquela canetada dizendo que o foro de Curitiba não era competente para processá-lo, anulou todos os processos. Anulou o processo que tramitava no foro de Atibaia. Aliás, no foro de Curitiba. O que acontece? Esse foro foi transferido para a capital federal, para Brasília. Só que por o Lula ter já uma idade avançada, alguns dos processos que tramitava contra ele caducaram. Ou seja, prescreveram. O Estado perdeu o direito de punir pelo Instituto da Prescrição. Então, queridos, não há que se falar em inocência, visto que foram só analisadas questões formais do processo. Lula não é inocente. Eu li parte do processo do triplex do Guarujá. A mulher dele, a Marisa, a ex-mulher que já é falecida, ela mudou várias coisas. E teve várias testemunhas que testemunharam.
dizendo que realmente o Lula era o dono do triplex. E se vocês pegarem reportagens bem antigas, você vai ver o próprio Lula falando desse triplex. Como também o sítio de Atibaia, que foram gastos um dinheiro altíssimo em reforma do sítio, como um presente da empreiteira para Lula. Queridos, ele foi condenado em todas as instâncias. Ele foi condenado em Curitiba, o processo dele subiu para a segunda instância, que era o tribunal lá do Rio Grande do Sul, e foram julgados por 3 desembargadores, lá no TRF4, o Gebran Neto e mais 2 desembargadores. Depois foi para o STJ. Todos os ministros do STJ manteram a condenação, mas a canetada do Fachin anulou todos os processos, alegando a incompetência de foro de Curitiba. Então não caia nessa. O PT saqueou o Brasil, o PT saqueou a nossa república. Cada lugar que o Lula colocou alguém para tomar conta, ele roubou. Eles criaram um cartel de empresas, irmãos. Eles criaram um cartel de empresas, essas grandes empreiteiras. Elas pegavam os maiores contratos da Petrobras. Uma empresa menor não conseguia pegar contrato, já era um cartel fechado. E essas empresas, o que elas faziam? Elas pagavam propina para o Congresso Nacional. Lembra que a Odebrecht tinha um caderno de contabilidade com os codinomes de cada deputado ou de cada senador que recebia aquela propina? E cada um tinha um apelido mais feio do que a outra. Se vocês acompanhassem política, vocês iam saber do que eu estou falando. O Brasil não merece essa quadrilha. O Brasil não merece esse povo de volta no poder. Vamos acordar, meus irmãos nordestinos. Eu sei que Lula, ele tem enganado vocês. Ele tem mentido para vocês. Eu não sei o que será do Brasil se essa turma voltar, gente. Existem documentos fortíssimos comprovando tudo isso que eu estou falando. Se não tivesse havido crimes, como que esse dinheiro ia ser recuperado? Mais de 6 bilhões de reais. Olha o Gedel Vieira, que era o homem do Lula na Caixa. Pegaram mais de 50 milhões de reais em espécie na casa dele, lá na Bahia. Minha gente, vamos abrir o nosso olho, não vamos ser enganados por essa quadrilha de novo. Bolsonaro pode falar algumas bobagens, Bolsonaro pode falar muita coisa que não tem nada a ver, mas até agora você não vê nem um escândalo de corrupção. Que nós vimos até agora foi cortina de fumaça, como aquela CPI lá querendo incriminá-lo com contratos da Covaxin. O que nós vemos é cortina de fumaça. Ah, mas o filho dele cometeu rachadinha. O filho dele, o CPF é dele, não é do Bolsonaro. Qual é o escândalo de corrupção grande que teve no Brasil nesses 4 anos? Agora quer tirar uma pessoa que não tem escândalo de corrupção e trazer o miserável que assaltou o nosso país, gente. Isso é falta de sabedoria. Isso é falta de você ler, de buscar informação. Deixa de ficar ouvindo narrativas da esquerda. Todo dia a esquerda cria uma narrativa para desgastar o governo e muitas pessoas acreditam. Ah, ele é homofóbico. Ah, ele é misógino. Ah, ele é xenófobo. E coloca todas as pechas nele. E as pessoas acreditam nessas baboseiras. O Brasil tem uma oportunidade de figurar entre os países desenvolvidos. O Brasil está na iminência de entrar na OCDE, que é um grupo seleto de países desenvolvidos. Olha aí o marco do saneamento básico que foi aprovado. Em 10 anos vai acabar esses esgotos a céu aberto. O Brasil todo vai ter rede de esgoto, vai ter água potável para todo mundo. Olha os contratos que foram feitos na infraestrutura.
Segundo o ex-ministro, que agora é candidato ao governo de São Paulo, o Tarcísio, que os empresários querem investir cerca de 90 bilhões de reais aqui no Brasil nos últimos 10 anos. 900 bilhões. Então, queridos, vamos pensar com a cabeça. Deixa de ouvir narrativa, deixa de assistir Globo, deixa de assistir esses repórteres, esses jornalistas militontos, que são mais, irmãos, um partido do que jornalistas de verdade. O jornalismo no Brasil morreu. Os jornalistas